Duas pessoas recebem a mesma notícia sobre o mercado financeiro no mesmo dia. Uma decide manter seus investimentos, já a outra decide vender tudo. As duas têm acesso às mesmas informações. As duas conversaram com especialistas. As duas sabem racionalmente que oscilações fazem parte de qualquer investimento de longo prazo. E ainda assim, tomam decisões completamente opostas. Por quê? Porque decisões financeiras nunca são puramente racionais. Elas são emocionais. E isso não é uma fraqueza. É simplesmente como o ser humano funciona. Fica comigo nesse episódio. Eu sou Bárbara Pires, planejadora financeira e especialista em finanças comportamentais. E esse é o quarto episódio da série Você Não É Todo Mundo. Nos episódios anteriores, falamos sobre como a época em que você nasceu, a família que você cresceu e o momento de vida em que você está moldam a sua relação com o dinheiro. Hoje, vamos falar sobre algo que acontece dentro de você no exato momento em que você toma uma decisão financeira. O que você sente quando pensa em investir? Vou começar com uma pergunta. Quanto de risco você aguenta? Repare que eu não perguntei quanto de risco você pode correr. Eu perguntei quanto você aguenta. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ao longo da minha carreira, eu já acompanhei um cliente que tinha patrimônio suficiente para investir em ativos com mais oscilação. Tecnicamente, fazia sentido. Financeiramente, ele podia, mas emocionalmente, não. Cada vez que o mercado caía, mesmo que fosse uma oscilação normal, ele ficava angustiado. Acompanhava o extrato o tempo todo, perdia a tranquilidade. Em uma de nossas conversas, eu percebi que o problema não era o investimento, era o sofrimento que ele carregava por causa dele. E foi ali que ficou muito claro para mim. O melhor investimento do mundo deixa de ser um bom investimento quando ele rouba a sua paz. Planejamento financeiro não existe para provar que você é corajoso. Existe para ajudar a você viver melhor. E viver melhor inclui dormir tranquilo. Às vezes as pessoas acham que um bom planejador financeiro é aquele que convence o cliente a correr mais risco. Eu penso diferente. Um bom planejamento é aquele que encontra um ponto de equilíbrio entre o patrimônio da pessoa e a paz que ela quer ter. E é exatamente por isso que você não é todo mundo. A sua tolerância ao risco não é igual à do vizinho, a do seu colega do trabalho, a de qualquer influenciador financeiro que você acompanha. Ela é sua e ela precisa ser respeitada. Existe uma descoberta da psicologia econômica que explica muito do comportamento financeiro humano. A dor de perder dinheiro é sentida, em média, 2,5 vezes mais intensamente do que o prazer de ganhar exatamente o mesmo valor. Pensa nisso. Você investe e ganha R$1.000. Você fica feliz, mas logo segue em frente. Agora imagina que você perde R$1.000. A sensação não passa tão rápido. Ela fica, pesa. Talvez você passe dias pensando nisso. Esse desequilíbrio tem consequências práticas enormes. A pessoa segura o investimento que está caindo, esperando que ele volte ao preço original, quando talvez devesse ter vendido. E vende o investimento que está subindo com medo de perder o ganho, quando talvez devesse ter mantido. Os dois comportamentos vêm da mesma raiz. O medo de perda pesa mais do que a lógica do longo prazo. E quem perdeu dinheiro numa crise grande ou viveu de perto uma fraude financeira tende a carregar uma marca muito forte. Esse evento fica tão vivo na memória que a pessoa passa a acreditar que crises são mais frequentes do que realmente são e que o risco de perder é maior do que estatisticamente é. Lembramos com mais intensidade do que é mais marcante emocionalmente, não do que é mais provável. E isso explica porque algumas pessoas evitam investimentos perfeitamente razoáveis anos depois de uma experiência difícil.
Não é irracionalidade, é a memória tentando proteger você de uma dor que foi um dia muito real. A sua história não é igual à minha, e é exatamente por isso que você não é todo mundo. O que assusta uma pessoa pode ser indiferente para outra, e o que parece óbvio para uma pode ser paralisante para outra. E no lado oposto do medo, existe outro comportamento que também sabota decisões financeiras: o excesso de confiança. É a pessoa que acredita que consegue prever o mercado. Ela faz operação atrás de operação, convencida de que tem um talento especial para isso. E é aqui que existe algo curioso. Quando ela ganha, ela atribui isso à própria genialidade. Quando perde, culpa o mercado, a sorte, a informação errada de terceiros. Esse padrão impede o aprendizado com os próprios erros e leva a riscos desnecessários. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está nesse ciclo, porque cada ganho reforça a crença de que ela é diferente dos demais. Você não vai eliminar essas emoções. Elas fazem parte de como o ser humano funciona. E qualquer estratégia financeira que ignore isso está incompleta. O que dá para fazer é aprender a reconhecê-las. Quando você percebe que está segurando o investimento por não querer admitir uma perda, você já tem mais chance de tomar uma decisão mais consciente. Quando você percebe que está com medo de um risco que na prática é menor do que parece, você já pode questionar essa percepção. Não se trata de eliminar a emoção da decisão. Trata-se de não deixar que ela tome a decisão no seu lugar. Ao longo dessa série, falamos sobre tudo que molda a sua relação com o dinheiro. A época em que você nasceu, a família que você cresceu, o momento da vida que você está e agora o que você sente quando investe. Talvez você esteja percebendo que nenhum desses fatores é igual ao do seu vizinho, do seu colega ou de qualquer pessoa que você conhece. Talvez o maior objetivo de um bom planejamento financeiro não seja fazer você dormir rico, seja fazer você dormir em paz. Porque patrimônio sem tranquilidade deixa de cumprir a função para o qual ele foi construído. No próximo e último episódio da série, vamos juntar tudo isso para entender por que a planilha perfeita, aquela cheia de regras genéricas, quase sempre falha e o que você pode fazer diferente. Me conta nos comentários, você já tomou decisão financeira movida pelo medo ou pelo excesso de confiança? Como foi? Até o próximo episódio.